Boa noite a todos. Queridos, eu quero convidá-los a mais uma vez abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios 1, estarei lendo do verso 20 ao 23. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 20 ao verso de número 23. Nos diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Como é bom, Senhor, poder mais uma vez estarmos reunidos para Te dar louvor, para Te cultuar, para Te adorar. Nesta hora, Senhor, em que aqui estamos, tendo já lido e ouvido a Tua palavra, tendo já cantado a Tua palavra, cantado hinos de coração a Ti, nesse momento em que vamos ouvir, Senhor, a pregação da Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor esteja nos abençoando com o Teu Espírito e nos iluminando para que possamos compreender, Senhor, o texto que acabamos de ler. Nos ajuda, ó Pai, a compreendermos mais acerca do Teu poder. Ó Deus, ser com o Teu povo, nos ajuda a reter a Tua palavra, a guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, para obedecermos às Tuas leis, os Teus estatutos, os Teus ensinos, e que a cada dia, Senhor, Teu nome seja mais e mais glorificado em nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder que em nós opera. Assim eu te peço e te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós sabemos, a vida cristã ela é repleta de desafios e desafios que estão para além das nossas capacidades. Fugir das tentações da carne, não se deixar amoldar pelo mundo, resistir ao diabo. Veja, são desafios que não são fáceis. Até o mais santo de todos os crentes não seria capaz de vencer, por sua própria força, os desafios que se apresentam diariamente na vida cristã. Entretanto, às vezes por falta de conhecimento ou soberba, ou por falta dos dois, por falta de conhecimento e por soberba nossa, caímos no erro de achar que somos fortes, caímos no erro de achar que somos suficientes para enfrentar esses desafios sozinhos, pela nossa própria força, com a nossa própria capacidade. E o resultado, queridos, é sempre desastroso. É a queda, é o escândalo, é a vergonha para o Evangelho,
Erramos quando quando subestimamos os nossos inimigos. Erramos quando supervalorizamos as nossas próprias capacidades, mas, sobretudo, erramos por nos acharmos fortes, por nos acharmos suficientes. Erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse poder que opera em nossas vidas. Veja, se soubéssemos como o poder de Deus está operando em nós, realizando uma obra de redenção extraordinária, uma obra de redenção maravilhosa, uma obra de redenção milagrosa, se nós tivéssemos consciência de que tão grande poder está agindo em nossas vidas e que este poder, ele deve ser usado também por nós para vencermos as lutas, as dificuldades, os desafios, as tentações. Certamente, queridos, seríamos mais vencedores na nossa batalha contra os nossos inimigos aqui neste mundo. Certamente, venceríamos pecados que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem vencidos. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, aqui nesse momento da carta aos Efésios, quando ele está orando pela igreja do Senhor Jesus, ele ora pedindo a Deus que desse àqueles irmãos uma maior compreensão do poder de Deus que está atuando na igreja. Veja, queridos, hoje, se Deus assim nos permitir, estaremos concluindo o capítulo de número 1 aqui da carta aos Efésios. E neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele, nos 2 primeiros versos, ele sauda a igreja. Em seguida, do verso 3 ao verso 14, conforme tivemos a oportunidade de observar, Paulo expõe a obra da salvação, como Deus salvou a sua igreja, como esta obra de salvação ela se deu por obra da Trindade. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação, o Espírito Santo ele aplica esta salvação na vida dos eleitos. E logo em seguida, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele então passa a orar pela igreja. Primeiro, ele agradece a Deus pela obra que o Senhor realizou ali na vida da sua igreja. Segundo, ele também intercede. Ele pede ao Senhor que concedesse àqueles irmãos mais sabedoria e iluminação no Espírito Santo, para que eles pudessem compreender com maior profundidade, basicamente, 3 coisas: a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da igreja e a suprema grandeza do poder de Deus. E os versos que estaremos considerando nesta noite aqui, do 20 ao 23, eles, na verdade, são uma extensão deste último pedido que Paulo faz ao Senhor pela igreja, para que ela compreendesse a suprema grandeza do poder de Deus. Paulo vai dar uma explicação um pouco mais detalhada, poderemos assim dizer, a respeito desse poder extraordinário que está operando ali na vida daqueles irmãos e que certamente também está operando na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Paulo entendia que esse conhecimento é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento daqueles irmãos ali da igreja de Éfeso e também para o nosso crescimento espiritual de cada crente. E hoje nós veremos que não somente a igreja de Éfeso precisava ali avançar
no conhecimento do poder de Deus, nós também precisamos crescer no conhecimento desse poder que opera nas nossas vidas, para que assim possamos buscar avançar na vida cristã, vencer cada vez mais os desafios que temos diante de nós. E com base nisso, eu gostaria então de propor aos irmãos o seguinte tema para a nossa meditação nesta noite: salvos pelo poder de Deus, do começo ao fim. Salvos pelo poder de Deus, do começo ao fim. Nós vamos ver isso em 2 pontos, e o primeiro deles é o seguinte: o poder que nos salvou e nos sustenta foi o mesmo poder que exaltou a Cristo. O poder que nos salvou, que tem nos sustentado, é o mesmo poder que exaltou o nosso Senhor Jesus Cristo. Para entendermos melhor, vejamos o que o apóstolo Paulo fala, começando aqui do verso 19. Ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Lembrando rapidamente de algo que nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, Paulo aqui no verso 19, ele pede que Deus conceda àqueles irmãos ali da igreja de Éfeso iluminação, para que eles então compreendessem algumas verdades importantíssimas a respeito do poder de Deus. Primeiro, Paulo queria que os efésios compreendessem melhor que a salvação deles era uma demonstração do poder de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele menciona a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Ou seja, Paulo está falando de forma bem direta. Ele está ensinando que o poder que Deus utilizou para nos salvar foi este poder grandioso. E como mencionei naquela ocasião da semana passada, do domingo passado, certamente, queridos, o poder que Deus utilizou para converter pecadores como nós não foi um poder pequeno, foi um poder grande. De modo que Paulo queria que aqueles irmãos de Éfeso compreendessem que a salvação deles era resultado deste poder, era uma demonstração da grandiosidade desse poder do Senhor nosso Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo queria também que os efésios compreendessem melhor a suprema grandeza do poder de Deus. Veja que ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E aqui Paulo utiliza a palavra suprema, que também poderia ser traduzida pela palavra transcendente. A ideia aqui, meus queridos, é que o poder de Deus, ele transcende qualquer outro poder na criação, e que esse poder ele também transcende a nossa capacidade de compreendê-lo. É um poder supremo. É um poder que está acima da nossa capacidade de apreensão, de compreensão, porque ele é grandioso demais. Porque o nosso Deus, ele é infinito em seus atributos, inclusive no seu próprio poder. Veja, o que chama a atenção também aqui nessa passagem é que Paulo ele vai usar 4 palavras no grego diferentes, justamente para se referir ao poder de Deus. É como se ele fosse acumulando termos, no sentido de mostrar como é grande esse poder. Embora sejam termos semelhantes que ele menciona aqui, mas eles destacam aspectos particulares deste poder de Deus.
ele usa a palavra dínamos, que se refere ao poder em si, a força que torna possível a execução de determinada ação de Deus, da onde vem a palavra dinamite, dínamos. Ele usa o termo também energeia, da onde vem a palavra energia, que traz a ideia de poder em atividade, em operação, em ação. Ele usa a palavra kratos, que se refere ao poder de governo, aquele poder que controla, que domina, da onde vem a palavra democracia, poder do povo. E ele usa a palavra também ixus, que refere-se à capacidade inerente de Deus, a sua força inesgotável, seu poder é inesgotável. Então Paulo faz uso de 4 expressões, de 4 palavras, para se referir ao poder de Deus, para mostrar que esse poder, por mais que a gente utilize palavras, a gente não consegue expressar como ele é grande. Martyn Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele diz assim: vejam, todos os dicionários do mundo esgotem todos os vocabulários. Quando os juntar todos, ainda não terão começado a descrever a grandeza do poder de Deus. E aqui Martyn Lloyd-Jones mostra o quanto a nossa própria linguagem ela é limitada para descrever algo tão supremo, tão grandioso, tão infinito que é o poder de Deus, que transcende não apenas a nossa capacidade de compreensão, mas até a nossa capacidade de expressão. Mas uma terceira verdade que Paulo também deseja ensinar aos irmãos da igreja de Éfeso é que eles compreendessem melhor o fato de que este poder que os salvou, esse poder supremo, esse poder ele continua operando na vida da igreja. Ou seja, o poder de Deus, ele não apenas atuou nas nossas vidas para nos converter, para nos salvar, e aí Deus simplesmente nos deixou por conta própria. Não foi assim. Esse poder que nos salvou, ele continua atuando em nós. Então, eu não devo confiar em mim mesmo, eu não devo confiar nos meus sentimentos, no meu temperamento, na minha própria disposição, na minha própria coragem, nas minhas próprias resoluções. Porque se Deus me deixasse à mercê das minhas próprias forças, veja, eu não seria capaz de chegar ao fim dessa jornada. Certamente nós nos perderíamos. Entretanto, por que isso não ocorre? Isso não ocorre porque o poder de Deus está agindo na igreja, para que nós possamos vencer essa maratona da vida cristã, para que nós possamos compreender que eu ainda não cheguei ao fim dela, mas eu já sou vencedor nela. A vitória já está garantida, não pela minha própria força, não pela minha própria disposição, não pelo meu próprio poder, mas pelo poder de Deus que está sendo derramado sobre mim a cada dia. Mas veja, Paulo não está satisfeito em dizer somente isso. Ele quer se aprofundar mais, para que os efésios tivessem ainda uma ideia mais abrangente dessa grandeza do poder de Deus. Paulo vai mostrar onde esse poder ele foi demonstrado, onde esse poder foi evidenciado, onde Deus executou esse poder de uma forma até mais clara, ou seja, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escolhe especificamente a exaltação do nosso Redentor, como demonstração do poder de Deus.
ele começa falando da ressurreição, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aqui, veja, chama a nossa atenção o fato de que Paulo, ele escolhe como demonstração do poder de Deus, não a criação, não a libertação do povo de Israel do Egito, que foi uma grande demonstração do poder de Deus, com todas aquelas pragas, com a abertura do mar vermelho. Grande demonstração, indiscutivelmente, do poder de Deus. Ele não escolhe, por exemplo, a destruição de Jericó, que também foi uma demonstração tremenda do poder de Deus, mas ele escolhe justamente a ressurreição. Ele escolhe a ressurreição. E por quê? Veja, eu acredito que Paulo aqui escolhe a ressurreição de Cristo, porque além de ser uma demonstração clara, objetiva, do poder de Deus, a ressurreição é uma analogia daquilo que aconteceu conosco na conversão. É interessante porque Paulo vai dizer no capítulo de número 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos vivificou. Mas além disso, eu penso que Paulo escolheu a ressurreição porque é a prova definitiva de que todos os obstáculos, todos os empecilhos, todos os nossos inimigos já foram vencidos. Todos os nossos inimigos já foram vencidos. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é prova cabal de que até o último inimigo já foi vencido. E nisso nós podemos ver a suprema grandeza do seu poder, pois até a morte foi vencida quando Deus, pelo seu poder, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Agora, observe a lógica do apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo esse mesmo poder que fez Cristo ressurgir dentre os mortos, vencer todos os obstáculos, todos os inimigos, todos os seus inimigos. É o mesmo poder que hoje está operando na igreja. Isso significa, queridos, que nós podemos em Cristo vencer os obstáculos, vencer os empecilhos, vencer tudo aquilo que se opõe ao nosso crescimento espiritual. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Inclusive, queridos, podemos afirmar que o poder de Deus, ele age de tal modo na vida da sua igreja, que nós não seríamos capazes de resistir nem uma hora da vida cristã se não fosse esse poder agindo em nós. Saiba disso. Se não fosse o poder de Deus agindo e atuando na sua vida, você rapidamente se perderia. Agora, voltando a pensar na exaltação de Cristo, após ter mencionado que Deus ressuscitou a Cristo pelo seu poder dos mortos, ele também vai mencionar aqui, o apóstolo Paulo, que foi por este poder que Deus o elevou na presença dos seus discípulos, ou seja, os discípulos viram quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, a sua ascensão. Ele em seguida sumiu ali nas nuvens, indo para a presença de Deus. E a ressurreição foi o primeiro estágio da exaltação. Em seguida veio a ascensão, que é o segundo estágio da exaltação de Cristo, e está implícito aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Porém, Paulo vai dar ênfase a um terceiro estágio da exaltação de Cristo, que foi quando ele foi entronizado, quando ele se assentou à destra do Pai.
Então, só para ficar bem fixado em nossas mentes, o primeiro estágio da exaltação foi a ressurreição, o segundo estágio a ascensão e, em terceiro lugar, Cristo ele foi entronizado. Veja que Paulo continua aqui no verso 20, diz assim, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, uma vez que Cristo foi assunto aos céus, ao chegar na presença do Pai, Paulo vai dizer que Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, cumprindo assim a profecia que nós cantamos hoje do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus fez Cristo assentar-se à sua direita, nós temos aqui este estágio da entronização do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos tomar isso de forma literal, certo? Mas aqui nós percebemos a ideia do assentar-se à mão direita como significando justamente que Deus deu a Cristo as rédeas, o governo deste mundo e da igreja. Nessa posição, Cristo, ele governa a sua igreja, ele protege a sua igreja, ele exerce autoridade sobre ela e exerce autoridade sobre toda a criação. Por esta razão, Paulo vai dizer no verso de número 21, que ele foi colocado acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio. E veja, nessa semana, na quinta-feira, estivemos justamente estudando a respeito do que Paulo está se referindo aqui. Paulo está se referindo aqui aos anjos, pois esses nomes que são mencionados, essas expressões, principados, potestades, poderes, domínio, se referem aos anjos. Eles são divididos em categorias e aqui é uma menção justamente dessas categorias. Os anjos são seres poderosos, mais do que nós. E existe uma hierarquia entre eles. Eles atuam neste mundo presente. Mas aqui Paulo está deixando claro que Cristo foi colocado sobre todos eles. Sobre toda a ordem angelical. Toda a ordem angelical está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Cristo foi colocado acima de todos os poderes angelicais. A referência não é somente aos poderes angelicais, porque se você perceber na continuação do versículo, veja que Paulo continua e diz que Deus o colocou acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, provavelmente, aqui, meus queridos, nós observamos que Paulo, ele está justamente mostrando essa exaltação de Cristo, que não foi colocado somente acima de todos os poderes angelicais, mas ele foi colocado acima de toda a autoridade humana. Não há nenhum título que sobreponha ao título dele de Senhor. Qualquer título que você pegue hoje na nossa sociedade, meritíssimo, Vossa Excelência e tudo mais, está abaixo daquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é Senhor do universo. Não tem um título usado entre os homens que esteja acima de Senhor. E note que Paulo diz, não somente no presente século, mas também no vindouro. Isso significa que Cristo já reina, que Ele já governa, não só agora também, mas também no mundo que se aproxima. Também
quando ele voltar em glória, quando ele restaurar esta terra, quando houverem novos céus e nova terra, ele continuará reinando. Então, Paulo faz essa maravilhosa exposição aqui da exaltação de Cristo, mostrando que Deus utilizou-se do seu poder para ressuscitar Cristo, para acender Cristo diante dos discípulos, para entronizá-lo à sua destra, dando-lhe toda a autoridade sobre os poderes angelicais, dando-lhe um nome que está acima de qualquer nome, um título que está acima de qualquer título aqui deste mundo e do próximo. Tudo isso, queridos, tudo isso, Paulo está apresentando para a igreja que esse poder que Deus utilizou em Cristo, exaltando-o desta forma, é o mesmo poder que está atuando em você, que é um crente em Cristo Jesus. Este poder que hoje opera em nós, que nos transformou, pois antes nós tínhamos uma outra vida e fomos transformados. Fomos alcançados pela graça de Deus. E isso só aconteceu porque Deus manifestou um grande poder na nossa salvação. Mas, em segundo lugar, o poder de Cristo, o cabeça, fortalece a igreja, que é o seu corpo. Esse também é um ponto que fica claro aqui no nosso texto. Nós chegamos à segunda parte do nosso texto, onde Paulo vai justamente utilizar a figura aqui da cabeça e do corpo para justamente ensinar aos efésios, para que eles compreendessem melhor o poder que estava operando neles. De modo que ele vai dizer no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Veja, aqui Paulo prossegue afirmando que Cristo recebeu do Pai toda a autoridade. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, debaixo da autoridade dele, do domínio dele, do governo dele. Todas as coisas da criação. E com isso, Cristo se tornou o cabeça de tudo que existe. Ele é o cabeça de tudo que há. Entretanto, Paulo faz questão de destacar que Deus, de uma forma muito especial, constituiu Cristo como o cabeça da igreja. Veja que coisa extraordinária, maravilhosa. Ou seja, ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E é nessa relação com a igreja que essa posição de Cristo como cabeça, ela é mais plena, ela é mais evidenciada. É na sua relação com a igreja que Cristo expressa mais do que em qualquer outro lugar esse domínio, esse governo, essa autoridade. É na sua relação com a igreja que Cristo se revela como mediador. É na sua relação com a igreja que Cristo é revelado e se revela como redentor. É na sua relação com a igreja que ele se revela como noivo, como libertador e também como cabeça do seu corpo. Porém, Paulo ele vai concluir aqui o capítulo fazendo uma afirmação que é realmente impressionante. Sabe aquelas afirmações assim que a palavra de Deus traz e que você fica assim de queixo caído? Você fica assim embasbacado. É o que Paulo vai falar aqui. Ele diz assim, verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo vai dizer que Cristo, o Senhor, aquele que preenche todas as coisas, Cristo está presente no universo criado
e tudo subsiste pela sua força, pelo seu poder, tudo é mantido, tudo é vivificado por Ele. Ele preenche todas as coisas, Ele está presente na criação, mas Ele encontra a sua plenitude na igreja. Em outras palavras, aquele que enche todas as coisas, pasmem, de acordo com o apóstolo Paulo, ele é completado pela igreja. É isso que o texto está nos dizendo aqui. E nós falamos isso com todo temor e tremor. E só falamos porque está aqui nas Escrituras. Precisamos justamente entender isso aqui. Precisamos explicar que em sua essência divina, Cristo ele é completo. Ele não carece de nada. Ele não precisa ser completado por nada. Ele é pleno. Todavia, há um sentido em que ele é completado pela igreja. Como a cabeça precisa do corpo. Como o noivo precisa da noiva. Nesse aspecto, Cristo ele é completado pela sua igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Há uma união mística entre Cristo e a sua igreja, entre os membros do corpo e entre o corpo e a cabeça. Os membros não podem subsistir separados do corpo, assim como o corpo não pode subsistir sem a cabeça. Ao utilizar então essa figura, Paulo deseja expressar a profunda relação entre Cristo e a igreja, ilustrada justamente aqui nesta união entre a cabeça e o corpo. Essa união entre Cristo e a igreja, ela não é uma união física. Cristo está com o Pai, nós estamos aqui. Antes, ela é uma união que nós podemos chamar de espiritual. Nós estamos unidos aqui, conquanto Cristo esteja com o Pai e nós aqui neste mundo, mas nós estamos de tal modo unidos a Cristo, de uma forma em que nós somos salvos, somos vivificados por Ele, somos vivificados nele, fortalecidos nele. E nós já participamos desta união espiritual com o nosso Senhor de uma forma tão extraordinária que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Que quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas o destaque aqui é que quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Na verdade, essa união ela é tão real, ela é tão fatídica, que no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tão grande, tão profunda é esta união entre Cristo e a igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o noivo da noiva. Ele é o alicerce do edifício. Estamos unidos, não tem como separar. E veja, essa figura do corpo, que é tantas vezes utilizada para expressar essa relação entre Cristo e a igreja, ela também traz justamente a ideia de que Cristo, como cabeça da igreja, ele é aquele que exerce autoridade, ele é aquele que exerce domínio, ele é aquele que exerce corpo, ou que exerce governo. Porque veja, queridos, eu não movo a minha mão porque a minha mão quer se mover. Eu movo a minha mão porque ela atende ao controle da minha cabeça, da minha mente.
E da mesma forma, queridos, nós podemos dizer que é Cristo quem governa, quem dirige, quem controla a sua igreja. Ele é o Senhor, Ele é a cabeça que manda e o corpo obedece. E assim, queridos, não há outro cabeça na igreja, só Cristo. E é a Ele que nós obedecemos. É a Ele que nós nos submetemos. E somente Ele que governa a igreja. Porém, a ideia aqui, meus queridos, também nós podemos colocar que o apóstolo Paulo ele deseja nos ensinar que Cristo é o centro da origem da vida da igreja. A analogia do corpo mostra isso de uma forma assim muito clara. No corpo, a cabeça é a origem, é o centro da energia e do poder. O corpo, ele deriva a sua energia vital da cabeça. O corpo é controlado pela cabeça. Quando Paulo diz que Cristo é o cabeça, significa que nós não podemos viver fora dele. Não podemos viver fora de Cristo. Não podemos fazer nada sem Ele. Sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque a nossa força, o nosso poder, a nossa energia vem de Cristo. Eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Precisamos, queridos, compreender cada vez mais o poder de Deus que opera em nós por algumas razões. Basicamente, eu gostaria de mencionar algumas razões aqui. Primeiro, por causa das forças que se opõem a nós. Veja, o cristão que vive aqui neste mundo, vive como forasteiro, como peregrino rumo à sua pátria celestial, ele está enfrentando forças terríveis, como, por exemplo, o mundanismo. O mundanismo. Nós somos bombardeados diariamente pelo mundo. O mundo, de forma extremamente sutil, ele tenta nos arrastar para longe de Cristo. Foi aquilo que nós vimos hoje pela manhã no relato de Daniel, capítulo 1. O mundo, ele tenta nos moldar, tirar a nossa identidade, nos fazer abandonar a cosmovisão cristã e adotarmos essa cosmovisão pagã, podemos assim dizer. E você acha que nós somos capazes de, somente pela nossa força, resistir às investidas do mundo? Não. Não foi assim com Daniel. Não foi pela sua própria força, como também não vai ser pela nossa própria força. É pelo poder de Deus operando em nós que nós podemos resistir às investidas deste mundo. Outra força que claramente está contra nós é a carne. Paulo vai dizer que a inclinação da carne é inimizade para com Deus. Consequentemente, queridos, tudo aquilo, veja só, que agrada a carne é contrário àquilo que faz bem para a nossa alma. E aquilo que faz bem para a nossa alma, a carne diz, não, eu não quero isso. Isso não me interessa. É por isso que nós muitas vezes temos tanta dificuldade de ler a Bíblia, de orar. Porque a nossa carne ela tem realmente aversão às coisas espirituais. Mas nós estamos nessa constante luta entre a carne e o espírito. E veja como é que nós vamos resistir às investidas da carne, senão pelo poder que em nós opera, o poder de Cristo em nós. Outra força contra a qual nós lutamos, os maus hábitos que há muito tempo já fazem parte das nossas vidas, hábitos
pecaminosos que são tão difíceis de serem abandonados. Veja, a força do hábito é um poder terrível, tão grande, que somente o poder de Deus pode nos livrar da força desses maus hábitos. Somente o poder de Deus pode nos capacitar a vencer esses hábitos escravizadores. Mas outra força contra a qual nós também lutamos aqui na vida cristã é contra as forças do diabo. A Escritura afirma que o diabo ele vive ao nosso redor, ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. E mais uma vez, somente pelo poder de Deus é que nós somos capacitados a resistir e o diabo então fugir de nós. Por isso, queridos, como cristãos, nós precisamos estar conscientes da força do mundo, da carne, do diabo. E, por outro lado, também precisamos estar conscientes e compreendermos muito bem qual é o poder que agora atua em nós, o poder que Deus utilizou para ressuscitar a Cristo dentre os mortos, que Deus utilizou para fazer com que Cristo fosse assunto aos céus, entronizado. Esse mesmo poder é que hoje está à nossa disposição para que possamos, então, enfrentar esses desafios da vida cristã. Estamos unidos a Cristo. A sua vida está em nós, a nossa suficiência vem dele. O nosso poder vem dele. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar justamente do combate cristão, ele vai dizer lá em Efésios capítulo de número 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em segundo lugar, porque somos chamados para guardar os mandamentos do Senhor. Veja, nós somos chamados, nós não somos salvos para as boas obras, pelas boas obras, mas para as boas obras. E nós somos chamados à obediência à lei do Senhor. Somos chamados a vivermos de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. Somos chamados a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo no caminho estreito e viver como Ele viveu. E queridos, como é que nós vamos viver desta forma? Com as nossas próprias forças? Isso é impossível. Somente através do poder de Deus é que eu posso lutar para obedecer à lei do Senhor. E aqui, meus queridos, aqui eu acredito que é muito importante lembrarmos do que nós aprendemos recentemente nos nossos estudos de quinta-feira. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Lembra daquilo que nós vimos em Filipenses capítulo 2, do 12 ao 13, quando o apóstolo Paulo vai dizer que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, é o poder que nós necessitamos para cumprir os mandamentos. Esse poder vem do Senhor. Mas por outro lado, Paulo também vai dizer nesse mesmo texto que nós temos uma responsabilidade. O poder de Deus não anula a nossa responsabilidade. Por isso que ele vai dizer no mesmo texto: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, eu não devo ficar de braços cruzados e dizer assim, não, mas o poder de Deus vai agir em mim, vai tirar todo o pecado que há em mim e vai me fazer obedecer à lei de Deus. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E aqui vou fazer uma analogia. O que vale para a fisiologia do corpo também vale para o que diz respeito à nossa vida espiritual. O modo de receber mais poder, mais força aqui neste mundo é você exercitar os seus músculos. Quanto mais você exercita os seus músculos, mais força você faz, mais força você tem. Não é assim? Nós
temos vida porque estamos ligados ao cabeça que é Cristo. E a nossa força vem dele. O poder de Cristo já está em nós, já está operando na igreja. E nós precisamos fazer uso desses músculos espirituais. Mortifique o pecado, mortifique os feitos do corpo, que os seus membros não sejam instrumentos para o pecado. Faça tudo o que você puder, com todas as suas forças, para resistir a Satanás, para mortificar a carne, para resistir às investidas do mundo. E quando você estiver fazendo isto, saiba que o maior poder que vem de Deus, fluirá de você. Ou seja, você vai exercitar esse poder que já está em você. Então, não cruze os braços. Não queira se apoiar na soberania de Deus. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para resistir aos nossos inimigos, à carne, ao diabo, ao mundo. E certamente esse poder que em nós opera, ele vai ser manifestado cada vez mais nesse sentido. Teremos mais poder para lutar o bom combate cristão. E assim nós vamos, de força em força, de vitória em vitória, de glória em glória. Concluindo, queridos, talvez você se sinta fraco diante das lutas da vida cristã. Talvez exista algum pecado que aos seus olhos parece que é impossível de ser vencido. Talvez ou uma aflição que parece pesada demais. Ou, quem sabe, um medo que insiste em permanecer no seu coração. Lembre-se, você não foi chamado para viver a vida cristã com as suas próprias forças. O mesmo poder que tirou Cristo ali do túmulo está operando em mim e em você hoje. O mesmo Cristo que reina acima de todo o principado e potestade, é Ele que é o cabeça da igreja. E nós, como sua noiva, como seu corpo, nós estamos unidos a Ele. Portanto, não desista nesta batalha. Não confie em si mesmo. Não perca a esperança. Confie naquele que reina sobre todas as coisas, que sustenta cada membro do seu corpo até o último dia, até aquele dia em que nós haveremos de nos encontrar com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidá-los para juntos entoarmos o hino